Olá pessoal, vamos para a aula 234, avaliando o aprendizado. Questão 19. Questão 19. A figura a seguir representa uma prensa hidráulica rudimentar de pequena empresa, usada para compactar fardos de algodão. Por meio de uma alavanca, o operador transfere uma força de intensidade 100 newtons ao êmbolo menor da máquina, cuja área é de 400 centímetros quadrados. Cada fardo é prensado pelo êmbolo maior, de área 6 vezes a área do primeiro. Então, essa área maior, a área 2, é 6 vezes maior do que a área 1. Ele diz que a força 1 é de 100 newtons. 100 newtons. Eu não sei as áreas, mas eu sei a relação entre elas, que é o que importa para o princípio de Pascal. Item A. Qual a intensidade da força exercida sobre o fardo na prensagem? Então, nós sabemos que para a pressão 1 ser igual à pressão 2, a relação entre força e área é direta, ou seja, F1 por A1 tem que ser igual a F2 por A2. Se a relação é direta, se daqui para cá a área multiplicou por 6, ó, a área 2 é 6 vezes a área 1, a conclusão. Pode até colocar aqui dentro, se tu quiser, ó. Se quiser colocar aqui que a área 2 é 6 a 1, cortará os A1, chegará à conclusão que F2 será 6 vezes a F1, ou seja, 6 vezes 100 newtons. A força no fardo 2 é de 600 newtons. Está aí o item A. Item B. Se o operador provoca um deslocamento de 30 centímetros no êmbolo menor, qual é o deslocamento do êmbolo maior ao ser prensado o fardo? Então o cara desloca 30 centímetros aqui. Então eu terei um deslocamento, chame do que quiseres, eu vou chamar de ΔX, por exemplo, nesse lado. Nós sabemos também que os volumes dos lados aqui são iguais. O que desce de volume aqui é o que sobe de volume aqui. Se os volumes são iguais, a área 1 vezes o ΔX1, a área da base vezes a altura, lembra a formulazinha do volume do cilindro? É igual a área 2 vezes ΔX2. Proporção inversa. Tu até pode novamente colocar que a 2 é 6 a 1, corta os A1s. Olha aqui, ó, vamos fazer área 1 vezes ΔX1 é igual a área 2. O que é a área 2? 6 vezes a área 1 vezes ΔX2. Então eu cortarei as áreas 1 com área 1 e chego à conclusão seguinte. ΔX1 eu sei. Ele me deu 30 centímetros. Então, 30 daqui, centímetros, é igual a 6 vezes ΔX2. 6 que está multiplicando, passa dividindo. 30 sobre 6 é igual ao ΔX2. Portanto, ΔX2, 30 por 6, 5 centímetros. Aí, tranquilo, né? Qual é o volume hidráulico, de fluido hidráulico transferido para o êmbolo maior? Bom, acabei de falar, o volume que desce aqui é o mesmo volume que sobe aqui. Tá? Então, o que eu vou ter? Basta calcular o volume 1, que é a área da base 1 vezes o ΔX1. Volume 1, área da base. A área da base me falou 400 centímetros quadrados. Então, 400 centímetros quadrados vezes o deslocamento, 30 centímetros. Isso aqui, ó, 3 vezes 4 dá 12. 12, tá? 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros, centímetro quadrado vezes centímetro, centímetro cúbico. Lembra que cada centímetro cúbico é 1 ml. Então eu tenho que um volume 1, que é igual ao mesmo volume 2 transmitido, é 12.000 ml. 12.000 ml dá 12 litros. 12 litros. Está aí o volume transmitido. Questão 19, fechou. 20. O sistema hidráulico da figura a seguir está em equilíbrio. Então está em equilíbrio. Nota que está nivelado, tá? E estando em equilíbrio, os êmbolos 1 e 2 têm áreas azão 80 centímetros quadrados. Então, azão igual a 80 centímetros quadrados. Azão é aqui. E azinho igual a 16 centímetros quadrados. Está aqui azinho, a área do menor.
respectivamente. Os pesos dos êmbolos e os atritos nos sistemas são desprezíveis. Então o peso do êmbolo é desprezível, a massa M não. Se Mzão é 12 kg, se Mzão, que eu coloquei desse lado, é 12 kg, a pergunta é, então o valor de Mzinho em quilograma que deve ser igual a quanto? Notem que essas massas aqui, elas têm peso. Então, esse êmbolo tem que fazer uma normal numericamente igual ao peso. Resumindo, a força que esse êmbolo está sendo empurrado para baixo é numericamente igual ao peso desse corpo Mzão. Nota que nós sabemos que Fzão por Azão é igual a Fzinho por Azinho. Só ao invés de chamar F1 por A1, botei uma outra linguagem, mas dando mesmo. Força por área desse lado, então força Fzão por área Azão é igual a Fzinho por Azinho. Azão é a área, Azinho é a área menor, aqui é a área maior. Bom, eu tenho aí que a força Fzão é o peso, numericamente igual ao peso desse cara, que é Mzão G sobre 80 centímetros quadrados, igual Fzinho é Mzinho G, massa vezes a gravidade, que é o peso, sobre 16 centímetros quadrados. Então eu corto aqui gravidade com gravidade, centímetro quadrado com centímetro quadrado. Ele quer saber, ele me deu Mzão, que é 12. Poderia até já ter substituído aqui. Então, o que eu vou ter aqui? Ó, 12, esse 16 que está dividindo eu passo multiplicando. Então, 12 kg Mzão, vezes o 16 que estava dividindo, sobre 80 é igual a Mzinho. Como aqui eu botei em quilograma, a resposta será em quilograma. Agora, olha só, 16 por 80, eu simplifico por 16. 16 e por 16 dá 1, 16 por 80, 80 por 16 dá 5. 12 sobre 5 é a resposta aqui. Tu vai fazer como tu quiser, né? É uma sugestão do que eu estou fazendo aqui de simplificação. Poderia ir simplificando por 2? Pode. Tá? Aqui a sugestão vai dar, então, aqui 12 por 5 vai dar 2,4 kg, a massa que equilibra a prensa hidráulica. 21. O esquema a seguir representa uma prensa hidráulica composta de 2 reservatórios cilíndricos de diâmetros que valem D1, o menor, e D2, o maior. Então aqui tem um D1 diâmetro e aqui tem um D2. Então, os diâmetros. Os êmbolos da prensa são extremamente leves e podem mover-se praticamente sem atrito e perfeitamente ajustados aos seus respectivos cilindros. O fluido que preenche os reservatórios da prensa é de baixa densidade e pode ser considerado incompressível. Para que haja o equilíbrio, ou seja, para que esteja em equilíbrio, a intensidade da força F2 aplicada no êmbolo maior deve ser 50 vezes a intensidade da força F1 aplicada no êmbolo menor. Então ele me diz que F2 tem que ser 50 F1. Maior força no maior êmbolo para ter mesma pressão, de acordo com o princípio de Pascal. Aí ele quer saber qual é a razão D2 por D1, mais ou menos, aproximadamente deve valer quanto, tá? Então nós sabemos que para que a pressão P1 seja igual à pressão P2, F1 por área 1 tem que ser igual a F2 por área 2. Tá? Para que isso aqui fique em equilíbrio, para que haja aqui no princípio de Pascal um equilíbrio. Agora a área, lembra que a área é π diâmetro ao quadrado sobre 4? A área é porque a área é circular aqui desses êmbolos. Então a expressão que eu vou ter vai ser a seguinte: força 1 por π diâmetro 1 ao quadrado sobre 4 será igual a força 2 dividido por π diâmetro 2 ao quadrado sobre 4. Então aqui eu acharei as relações. Olha aqui, ó. Corto π com π, 4 com 4. Tá? Olha o que sobrou. F1 por D1 ao quadrado
é igual a F2 por D2 ao quadrado. Vou fazer a seguinte malandragem aqui. Vou trazer esse D2 ao quadrado para cá. Ele estava dividindo, ele passa multiplicando. E esse F1 aqui eu vou trocar de lugar e vai passar dividindo. E vai ficar o seguinte. Olha só o que vai ficar. Vou botar uma linha divisória aqui. Vai ficar D2 ao quadrado sobre D1 ao quadrado é igual a F2 dividido por F1. Agora está praticamente encerrado, porque eu quero D2 por D1. Ponho raiz quadrada dos dois lados. Ponho raiz quadrada dos dois lados e aí vou obter a resposta. Está aqui, vou obter a resposta. Então eu vou ter que raiz quadrada de D2 ao quadrado por D1 ao quadrado vai dar o D2 dividido por D1. É igual a raiz quadrada de F2 por F1. Essa é a resposta. Mas ele quer um número. Então a gente pega e substitui F2 aqui. F2 é 50 vezes F1 sobre F1. F1 por F1 eu simplifico. E a raiz quadrada de 50 não tem exata. Mas a raiz quadrada de 49 é 7. Então D2 por D1 aproximadamente 7. Resposta que vai me dar será B de Brasil para a questão de número 21. Beleza? 22. Como foi demonstrado no exercício 14 da sessão aplicando a teoria, nós não fizemos, mas nós vamos fazer agora algo muito parecido. Na posição de equilíbrio do sistema hidráulico mostrado na figura, F1 por Azinho é igual a F2 por A mais DGH. Bom, isso aqui nós vamos demonstrar como nós não fizemos no exercício 14. Supondo que a intensidade da força F2 seja constante igual a Fzão e que Azinho, Azão, D e G sejam conhecidos. Então olha aqui, Azinho é essa área aqui, Azão é essa área aqui, D é a densidade do fluido, tá? E aí, primeira pergunta, a intensidade da força Fzinho, então ele chamou Fzão, F2 ele chamou de Fzão, tá? Ele quer saber quanto vale Fzinho quando estiver, ó, aqui na figura está desnivelado, mas se tivesse nivelado, bom, se tivesse nivelado, nós sabemos que a pressão no lado 1 é igual à pressão no lado 2, ou seja, F1 por A1 é igual a F2 por A2 quando estiver nivelado. Agora, aqui está o item A. F1 é a Fzinho, área 1 é a Azinho, F2 é Fzão, área 2 é Azão. Portanto, a resposta quando estiver nivelado, Azinho vezes Fzão sobre Azão. Essa é a força Fzinho. Esse é o item A. O item B, o acréscimo ΔF de pressão. Quanto é que será o acréscimo de pressão caso tiver desnivelado esse sistema? Se estiver desnivelado esse sistema, isto é, para Hzinho diferente de zero, como está aqui na figura. Notem que pelo princípio de Stevin, a pressão nesse ponto deve ser igualzinha à pressão nesse ponto aqui. Ou seja, P1 tem que ser igual, ó, aqui na verdade era um acréscimo de pressão, tá? Então aqui até poderia ser um delta P1, delta P2. Agora aqui não, aqui é o princípio de Stevin. A pressão nessa mesma linha tem que ser o mesmo, tá? No mesmo nível. Então, se P1 é igual a P2, vamos analisar quais as pressões, que pressão tem aqui no ponto 1? A pressão no ponto 1 é a atmosférica mais essa força feita aqui. Então é a atmosférica mais F1 por A1. Agora, a pressão no ponto 2, além da atmosférica tem que ser igual a atmosférica que tem aqui em cima, mais F2 por A2, mais, olha aqui, como é que se calcula a pressão hidrostática daquela coluna ali? Como é que se calcula? É a densidade vezes a altura vezes a gravidade, DGH. Como a pressão atmosférica tem nos dois lados, eu vou cortar e cortar. Então aqui, ó, o que eu vou ter? Notem que essa F1 aqui, nova, ela não é igual
aquela força que eu tinha antes no equilíbrio. Essa F1' é justamente a nova força. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar e vou pegar F1' sobre área 1 é Azinho. É igual F2 é F sobre área 2 Azão mais DHG. Tá? Se eu multiplicar todos os termos por Azinho, eu vou saber quanto vale a nova força. Ó, F1' é Azinho F sobre Azão mais DH Azinho G. Agora, o que é Azinho F sobre A? É a antiga força que eu fazia quando estava nivelado. Então, a nova força que eu devo aplicar é a antiga, que é Fzinho, mais DHAG. Pergunto, quanto é que é o acréscimo de força que eu tenho que fazer para que haja aquele desnivelamento Hzinho? DHzinho AG. Então a resposta está aqui. Se eu fazia F e tenho que fazer esse acréscimo para que haja o desnivelamento, tá ali, DHzinho AG é a nova força, beleza? Então, nota que essa aqui é uma situação um pouco particular, né? Quando há um desnível, né? Geralmente o que vai aparecer é nivelado. A aula está encerrada, agradeço a presença de todo mundo. Até a próxima aula, aquele abraço.